nesse espírito de adoração, de gratidão ao Senhor. Como já foi dito aqui, está um ambiente muito gostoso, de louvor, de gratidão, de adoração a Jesus. Tudo que já foi ministrado aqui, palavra, louvor, mensagem de Deus aos nossos corações, e estar na casa do Senhor é sempre bom, é um privilégio, E eu estou grato ao Senhor. Você está grato ao Senhor? É bom. Estivemos hoje já pela manhã, numa grande escola bíblica dominical. O evangelista Moandes ministrou para nós o ensino. Você que não faz parte do escola dominical é convidado a estar conosco, domingo de manhã. Tem um espaço para as crianças, as salinhas delas, e tem aqui a classe Abraão e Ana, que são os irmãos, as irmãs. E nós temos uma revista com um tema extraordinário, falando sobre a igreja, sobre o papel da igreja. E é muito bom nós podermos iniciar a semana, um domingo, o primeiro dia da semana, o dia do Senhor, você já poder estar na casa do Senhor, nos primeiros minutos do dia, se alimentando da palavra do Senhor. A palavra de Deus é alimento para a nossa alma. Assim como o maná no deserto era mandado pelo Senhor todo dia, era recolhido todo dia para se alimentar, não podia nem reservar para outro dia, A palavra de Deus também deve ser, usando a mesma linguagem, degustada. Nós devemos alimentar dessa palavra todo dia. E claro que quando a gente pode fazer isso, nós fizemos isso em casa, nossos devocionais. Eu creio que todos aqui que servem ao Senhor têm esse hábito, de ter os seus momentos de adoração a Deus na sua casa, no seu lar. Mas poder nos reunir com a família de Deus, com a igreja de Jesus, nesse ambiente que é a casa do Senhor, que é um ambiente que o Senhor separou e escolheu para estarmos juntos aqui intercedendo. E Deus, como aprendemos hoje pela manhã, Ele chama pessoas e capacita para cada propósito. E nós temos professores excelentes aqui que têm o dom de ensinar, de ministrar a palavra do Senhor Jesus. E aquilo que às vezes você lê e não consegue entender muito bem, o Senhor Jesus, através do Espírito Santo, usa pessoas aqui que Ele chamou e capacitou para ministrar aos nossos corações. Então, e professoras, inclusive, nossas irmãs que trabalham com as crianças. Então, quando você vem à escola dominical, você consegue ter esse grande aproveitamento para adorar o Senhor Jesus, aprendendo a sua santa palavra. E hoje à noite, então, nesse culto, o pastor André, nosso pastor, está atendendo uma das congregações do campo aqui de São José, como integrado que ele está à disposição da sede, das congregações. Já pela manhã teve que atender uma congregação e agora está atendendo outra. Mas nós estamos aqui para juntos servirmos e adorarmos ao Senhor Jesus. Eu gostaria de meditar com os irmãos, com base nesse texto que nós lemos, de Mateus capítulo 5, esse texto que faz parte do Sermão do Monte, o Sermão da Montanha, em que o próprio Jesus está ministrando uma série de ensinos aos seus discípulos. Ensino esses, claro que não estava limitado aos discípulos, aos apóstolos, mas que foi registrado, como Mateus registra aqui, para que todos nós sejamos também alvos dessa palavra. A palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada de Gênesis e Apocalipse, um livro inspirado por Deus, não é um livro qualquer, é um livro espiritual, é o propósito, é onde está ali desenhado a vontade, o plano, o projeto de Deus. É um livro escrito por dezenas, pelo menos 40 escritores, tendo um único autor, que é o Espírito Santo, que em torno aí de 1.700 anos usou essas pessoas para registrar as Escrituras Sagradas, e pela história de muitas maneiras, de muitas formas, e hoje de uma maneira muito acessível. A gente pode ter hoje acesso a todos os ensinamentos de Jesus e toda a Escritura Sagrada. E esse texto de Mateus, essa parte do sermão de Jesus, no capítulo 5, Jesus vai falar de algo muito extraordinário, muito especial. É interessante porque, aparentemente, é uma contradição no que diz o capítulo 5 e o início lá do capítulo 6, no mesmo sermão de Jesus, enquanto aqui Jesus está dizendo que as nossas obras devem ser vistas. Versículo 16, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras,
Lá no capítulo 6, no capítulo seguinte, Jesus está dizendo o contrário: guardai-vos de fazer as vossas esmolas, as vossas obras, para serem vistas pelos homens. Há uma contradição aí? Não, né? A Bíblia nos contradiz em hipótese alguma. O contexto aqui, aí você vai ver na sequência do capítulo, você vai entender que Jesus estava se referindo aos hipócritas, aos fariseus, aqueles que, hipócrita é o mesmo que a palavra que significa ator, atriz, é alguém que desempenha algo que não é dele, é um personagem estranho a ele. E os fariseus, os religiosos da época, muitos deles, eram confrontados por Jesus. E esses então se apresentavam e queriam mostrar aquilo que eles não eram. Isso era mentira, era um engano. Então é nesse contexto que Jesus está dizendo que está reprovando esse comportamento. Enquanto que no capítulo 5, que é o texto que nós vamos meditar, Jesus está ensinando e nos convocando a sermos chamados a sermos sal da terra e luz do mundo. E é com esse tema que nós queremos meditar. Somos chamados a ser sal e luz do mundo. Somos chamados, o Senhor Jesus nos chama, para sermos sal e luz. Deus é tão grande, né? É infinitamente maior do que nós conseguimos imaginar e caber na nossa mente, mas Ele fala com nós de uma linguagem que nós conseguimos entender. E para que essa palavra, de fato, seja entendível, nós possamos compreender, então, nesse texto, Jesus vai se usar desses elementos que são conhecidos de todos. Quem aqui não conhece o sal? E quais são as finalidades? Tem uma das características que nós vamos citar aqui, pelo menos 3 delas, tem umas que talvez a geração mais nova não conheça muito. Né? Tem hoje freezer para preservar, né? Mas em tempos que não tinha freezer, o sal tinha uma função bem específica. A luz, quem não conhece não entende a função da luz, né? Tenta apagar aquelas lâmpadas lá para ver o que acontece aqui, né? Fica todo mundo perdido, né? Se tiver que sair do lugar mesmo, né, vão tropeçar, tem degrau aqui, vai cair, vai ser um problema sério. E Jesus está dizendo para eu e você, chamando-nos a sermos sal e luz neste mundo. Se a luz aqui é importante para você se locomover aqui, não cair nos degraus da escada, não cair no degrau aqui da frente, não tropeçar, não se bater por aí e causar até uma tragédia. Imagine neste mundo, esse mundo perdido, de tantas desgraças e misérias. Por que Jesus está dizendo que eu e você temos que ser a luz? O amor de Deus, ele não está alvo apenas a nós que estamos aqui, mas a todos, inclusive aqueles que estão perdidos lá fora. E para que o amor de Deus essas pessoas sejam alcançadas pelo amor de Deus, Ele nos chama a sermos luz, a irmos lá e mostrarmos para essas pessoas que Jesus é o caminho, é a verdade. Aliás, para não sair do Evangelho de João, né, que todo mundo está hoje no Evangelho de João, João 8:12, falando novamente, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Quantas pessoas que você conhece lá fora que são desorientadas? Andar em trevas é não saber para onde está indo, é não saber de onde veio, é não saber para que está aqui, é não saber o propósito da sua vida e da sua existência, é não saber do sentido da sua vida. E eu e você somos chamados por Deus a sermos sal e a sermos luz. Isto é, a dizer para essas pessoas, a apresentar a essas pessoas o Evangelho de Jesus, o plano de Deus, o projeto de Deus. Todos, você pode declarar isso e dizer:
o Senhor tem um propósito na sua vida. Você pode dizer, Jesus te ama e Ele tem um propósito na sua vida. É uma luz que começa a brilhar para essa pessoa que está desorientada e não sabe o sentido da sua vida. E alguém agora diz para ela que ela tem um propósito. Que Deus, que criou, o nosso Pai Celestial, o Criador dos céus e da terra, criou-a com um propósito. Está entendendo? O chamado de Jesus. E nós vamos meditar nisso e você vai comigo meditar nesse texto e aplicarmos diretamente, porque nós não falamos aqui simplesmente por falar, né? Eu gosto de ouvir pregadores criativos, né? Que falam assim, aquelas palavras, aqueles chavões assim, né? Às vezes, né? Mas quando dito com graça tem seu efeito também positivo, né? Hoje, mas tem alguns que exageram um pouquinho, né? Hoje mesmo eu ouvi um lá que foi até engraçado, um pregador grande, famoso, mas às vezes se excede um pouquinho na criatividade. Me falou que Jesus, quando o pai humano dele morreu, ele assumiu a marcenaria, né? E virou empresário bem-sucedido e comprou uma casa de praia no Mar da Galileia. É um negócio assim engraçado, mas, né? Eu amo a palavra do Senhor Jesus e a simplicidade do Evangelho. Olha que Jesus aqui, esse aqui é o sermão de Jesus. Né? Se existe alguém que eu quero copiar, admiro muitos grandes pregadores, o pastor André mesmo, um homem de Deus, mas Jesus em especial. E aqui é Jesus que está pregando, né? É o sermão de Jesus, o sermão do monte. E aí ele traz esse ensinamento, ele ensinando lá aos seus discípulos, e esse ensinamento para nós. E nós vamos falar, então, pelo menos 3 características de cada uma desses elementos. 3 características do sal. O sal dá sabor. É comum ouvir, mas que pessoa sem sal. Assim como o sal faz a diferença no sabor da comida, precisamos, por meio do Espírito Santo, gerar mudanças poderosas, entre aspas, no sabor da humanidade. Mas cuidado, temperado. Nem de mais, nem de menos. Equilibrado. A temperança é uma das características do fruto do Espírito. As cozinheiras que sabem o valor do sal, né? Comida sem sal, para quem tem pressão alta, né, tem que se adaptar, né? Não tem jeito. Mas é um negócio bem estranho, né? Comer comida sem sal é cruel demais da conta. Um pouquinho, pelo menos, tem que colocar ali para dar algum sabor, né? Mas se você exagerar na dose de colocar muito sal, também não vai dar. Depois não vai dar conta de tomar água, né? Equilíbrio. Temperança. Parece fácil falar, né? Mas ser equilibrado na vida. Aqui no culto é uma bênção. Me chamar de feio, me chamar de bonito aqui. Agora lá no trânsito, na hora daquela fechada assim, na hora daquele corte assim, rapaz, os nervos à flor da pele. Se me chamar de feio naquela hora, mas o chamado de Jesus, para mim e para você, é que eu tenho que ser sal. Equilibrado. Equilibrado. Temperança. Se existe uma coisa que eu busco, eu amo os dons espirituais. Entre eles eu busco o dom do discernimento, é o que eu mais quero. Mas se existe uma coisa que eu busco todos os dias, é o fruto do Espírito. Porque no fruto do Espírito, essas qualidades, começando pelo amor e terminando com o domínio próprio, está lá no meio a temperança. A temperança. Temperança. Esse dia o pastor André estava pregando uma congregação e a minha irmã estava ouvindo ele pregar. E aí ele falou assim, se referindo a mim, né, ele falou, o pastor Denilson pensa num homem calmo. A minha irmã pensou com ele e depois me contou. O senhor não conhece então, Denilson? Ele é educado. Meu pai ensinou ele na base da vara a ser educado.
Ele é educado. E quando algumas pessoas falam para mim, me elogiam, eu digo, não, é o Espírito Santo de Deus na minha vida. É o Espírito Santo. Você não faz ideia do que vem na mente quando determinadas situações se deparam para a gente. No meu trabalho, meus colegas, já vez chegam, poxa, ô Aldo, nisso, poxa, como? Eu falei, eu fico, é Jesus na minha vida. Até minha família, às vezes, fica assim assustada com algumas, quem me conhece de fato, e aí chegam para mim assim, poxa Deus, mas você é Jesus, só Jesus. Se não for Jesus na minha vida, eu estou perdido. É a graça de Deus em nós. O chamado de Jesus, porque Deus é tão maravilhoso, porque Ele nos chama, chamados a ser sal e ser luz. Mas Ele não chama da missão e te vira. Não, Ele chama e te dá a capacidade para você ser o que Ele quer que você seja. Amém? Não fique assim, puxa, mas é impossível ser isso. Sim, nas minhas e nas suas forças é impossível. Mas fique tranquilo, que o Espírito Santo de Deus, sobre a minha vida e na tua vida, vai frutificar a temperança. E você vai conseguir, sanguíneo como você seja, esquentado como você seja, brabo que você pode ser, não importa a tua natureza. Jesus é maior. E o equilíbrio do Espírito Santo é sobre mim e sobre você. Tudo que eu e você precisamos é sermos cheios do Espírito Santo. E se nós somos cheios do Espírito Santo, nós vamos conseguir, sim. Mesmo diante dos desafios, diante das ameaças, aquelas circunstâncias que eu mesmo já fiquei muito assim, agradecendo, adorando ao Senhor, porque eu passei por determinadas situações que eu mesmo disse depois, só o Senhor Jesus na minha vida. Eu não faço a menor ideia o que seria se não fosse Jesus. Não é eu, não é você, é Deus, é a graça do Senhor sobre as nossas vidas. Temperança, equilíbrio. Como é bom uma pessoa equilibrada, né? Como é bom. Você já fez negócio com pessoa desequilibrada? Você já conversou com pessoa desequilibrada? Hein? Você é empresário, faz negócio para pessoa desequilibrada? Hã? É complicado demais. Né? Pessoa desequilibrada, pessoa que não sabe andar direito, está nos extremos sempre. Marido desequilibrado mesmo é um problema sério. Esposa desequilibrada. Enfim, para tudo na vida, um empregado desequilibrado, um chefe desequilibrado. É complicado. Mas o crente em Jesus, o salvo em Jesus, se você ainda não é, receba Jesus como teu Salvador e o Espírito Santo na tua vida te dará temperança. E você vai conseguir ser uma pessoa temperada, equilibrada. Eu já fui muito amargo. Muito amargo. Eu já sempre disse que a minha chamada, né, originalmente era para delegado, não era para pastor. Para delegado seria perfeito. Né? Com essa voz grossa assim, e rude, seria... O bandido já vinha batendo as pernas fácil. Né? Mas não. Jesus me chamou. E aí é Ele, né? É a graça de Deus sobre a minha vida. Até o menino da pastora ali, né? Na creche mesmo, quando nós cuidávamos da creche, não era fácil, né? Eu tinha que chegar falando baixinho. Se eu chegasse falando alto, assim, eu já assustava as crianças. Segunda característica do sal, preserva. O sal retarda o processo de deteriorização dos alimentos e conserva-o por mais tempo. É por conta do sal na terra, a igreja, que a humanidade ainda é conservada. Essa é a segunda característica do sal, preserva. Enquanto temperança, nesse mundo desequilibrado, né, de tanta violência, tanta briga, tanta guerra, marido não tem mais paciência com a esposa não tem paciência com o marido, né, gente se matando, brigando. Aí Jesus nos chama a temperança, sermos equilibrados, como esposa, como esposo, como pai. Não é fácil hoje, né? Ser pai hoje não é fácil, não. Os filhos hoje estão só a graça. Se você não tiver equilíbrio na vida aí, tem pai que quer expulsar filho de casa. Não, calma aí. Não existe ex-filho, é teu filho, te vira. Busca a graça em Deus e vai cuidar.
não é? Vai cuidar. Busca em Deus graça e temperança no espírito para você ter equilíbrio. A Bíblia também ensina, a mesma forma que Deus ensina o filho a respeitar o pai e a mãe, ensina o pai também a não provocar a ira dos seus filhos. Um pai desequilibrado provoca a ira dos seus filhos. Né? Numa escala de 1 a 10, o filho apronta um negocinho ali, ele está tudo de boa, né? Está naquele momento de paz ali, tudo certo, ele faz de conta que nem viu. Aí, de repente, o filho faz lá numa escala de 1 a 10, faz um probleminha lá que não deu nem mexeu na escala ainda, foi só um negocinho que ele fez, mas aí você estava naquele momento ruim, vai lá e dá-lhe. E briga, e xinga. Aí a criança fica, não é, revoltada, irada. É nesse contexto que eu entendo que a Bíblia diz que nós não devemos irritar, provocar a ira de nossos filhos. Eu digo, às vezes eu brinco que antigamente os pais tinham uma terapia, né? Quando estava estressado, com um problema na vida, lá eles carregavam nos filhos, né? Tem umas histórias tristes que contam. Meu pai contava muita história triste, né? Os pais tinham, na média, 5 a 10 filhos, né? Aí, quando um aprontava, ele aproveitava e batia em todo mundo. Quando dava tudo errado na vida, o negócio dava certo, chegava em casa e batia até na sombra. Meu pai, ele foi criado com um padrasto, e o que ele contava, só de contar você chorava. Meu pai chegou a apanhar com aquelas, para quem conhece um cavalo enciado, aquela parafernália que prende os arreios do animal, tem umas argolas enormes assim, ele apanhava com aquilo. Assim, enquanto ele estivesse mexendo com o dedinho assim no chão, ele estava apanhando. Desequilíbrio. Desequilíbrio. E aí, pai e mãe? Como é que é o teu comportamento, nosso comportamento? O Senhor Jesus nos está chamando a termos equilíbrio. Equilíbrio. É uma das qualidades do sal. E a segunda, então, é preservar. E aí eu falei que essa geração agora não conhece muito, porque hoje tem a geladeira, né? Você bota no freezer, congela e está resolvido. Mas as antigas não tinha. E uma das maneiras que se tinha para preservar era carregar de sal, né? Então carneava lá o boi, o porco, enfim, e enchia de sal, carregava de sal. Pode mexer no ganho. Tu mexeu no ganho? Para poder preservar. Tem um nome que se dão para isso, né? Carne de sal, uma coisa assim. Preservar. Ele tinha essa finalidade. Aí as varejeiras, né? Os micro-organismos lá que deterioram a carne não chegavam por causa do teor, né, do sal. Aí, nesse sentido, podia colocar o sal à vontade, porque ele estava ali com uma função agora de preservar. Não, 48 outros nem pode. E o Senhor Jesus, usando dessa característica, desse elemento, ele diz para mim e para você, ele nos chama a ser sal, em um mundo que não precisa nem dizer nada para você, o estado que está. Esse carnaval mesmo, né? Não dá nem para ouvir, não dá nem para ver, não dá para assistir o estado de decomposição que está a humanidade, ao ponto de pessoas não crentes dizendo que estamos vivendo o fim do mundo. Dado o estado de apodrecimento da nossa sociedade, do desrespeito que há entre pais e filhos, a deteriorização do amor. Sabe aquela história que lá anos atrás chocou o Brasil, daquela moça que, junto com o namorado, matou os pais? Aqui em Santa Catarina, no nosso estado, esse mês passado, alguns dias atrás aí, não sei se vocês acompanharam, de um filho que fez pior do que aquela, porque aquela ela só abriu a porta para os meninos entrar lá, para os bandidos entrar e matar os pais. Esse aí executou. Ele executou, se não me engano, foi o pai. E o comparsa executou a mãe. Deixaram como mortos, o pai perdeu a vida, mas a mãe parece que acabou indo para o hospital. E diz o delegado que ele contava os detalhes, como se tivesse feito qualquer outra coisa. É o amor apodrecido, é a deteriorização. E nesse contexto de podridão do mundo, eu e você somos chamados a ser o sal da terra. A igreja tem essa função nesta terra. Ela só não terminou e não apodreceu de vez ainda porque a igreja de Cristo está aqui. Quando Jesus recolher esta igreja, aí o juízo de Deus será severo sobre este mundo. Alguns dizem até que se Sodoma e Gomorra aparecesse hoje aqui,
ficaria envergonhado diante dos atos que se está acontecendo hoje na sociedade. E por que Jesus não fez ainda como fez com Sodoma e Gomorra? E todo mundo que conhece a história de Sodoma e Gomorra. O lugar onde estavam aquelas cidades, hoje se vai lá só encontra um mar que tem um nome já bem bonito, Mar Morto. Porque não há nenhuma vida lá. Porque o juízo de Deus desceu sobre aquela cidade. E por que Deus não desceu ainda seu juízo sobre este mundo? Porque é o último juízo de Deus sobre essa terra. O Apocalipse, para quem tem medo e está apavorado, é porque alguém falou que está chegando o Apocalipse. De fato, para quem não serve a Jesus e não é salvo em Cristo, o Apocalipse realmente é sinônimo de pavor, juízo. Mas os que estão em Cristo Jesus, para estes o Apocalipse é o novo céu e nova terra. É o ápice da história da humanidade, em que nós estaremos com Cristo para sempre e viveremos em um novo céu e uma nova terra. Mas enquanto Jesus não volta, escute, jovem, adolescente, sabe aquelas rodinhas de conversa que só sai coisa, palavrão, aquelas histórias deprimentes? Você está lá para ser sal, para fazer a diferença, para não deixar apodrecer de vez, para dizer para o teu coleguinha, para o teu amigo que há uma esperança. Ele não precisa se entregar para as drogas, para a prostituição, para a desgraça e a miséria lá do mundo. Há uma esperança em Jesus. Você tem uma palavra de vida eterna. É para isso que Jesus nos chamou, sermos sal, para preservarmos na nossa casa, na nossa família, no casamento, no relacionamento familiar. Segunda característica, ou terceira, o sal cria sede. Quando eu sou o sal, minha vida fala tão alto que as pessoas ao meu redor passam a ter sede de Deus. Minha vida salga tanto que os outros querem mais de Deus. No Salmos 42, 1-2, diz: como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? O sal tem essa finalidade, provocar sede. Qual é o sentido disso para nós aplicarmos na nossa vida espiritual? É você fazer com que as pessoas à tua volta, dado o teu comportamento, o teu palavreado, as tuas ações e atitudes, fazer com que suscite nelas a sede de Deus, o desejo por Deus, o desejo por querer ser como você é, a se alimentar deste Deus. Você entende isso? Fazer com que essas pessoas que estão lá desesperadas, sem sabor da vida, verem em você uma esperança, mas tanto que elas não vão suportar, porque se você comer bastante sal, você não vai suportar, vai dar um jeito, vai correr atrás de água, dá um jeito. E essas pessoas vão ficar tão sedentas pela palavra, você vai falar tanto do culto, você vai falar tanto do encontro de jovem. Eu tive lá com os adolescentes na sexta-feira, mas como foi legal, como foi gostoso, como foi bom adorar. Não, passou as horas que eu nem vi, foi no retiro, foi no culto domingo à noite, foi uma bênção. E a pessoa está lá assim, sabe, começa a nascer aquela sede. Eu vou ter que ir lá, vou ter que ir lá nessa igreja desse crente aí. Eu vou ter que ir lá, eu vou lá. Amém? É tão fácil entender as coisas de Deus, né? É uma linguagem tão simples. É para isso que Deus nos chamou. Você não precisa ser pregador para levar pessoas para Jesus. É como o teu comportamento suscitar nas pessoas, né? Em vez de reclamar da vida, fala: não, puxa, final de semana fui no culto lá, não, aqui escola dominical foi uma benção, o professor estava uma benção, o moço deu uma aula excelente. Os louvores do Ministério Louvor cantou tão lindo, adorei a Jesus, sabe? Deus abençoou, Deus falou, Deus tocou corações, foi uma alegria só. Aí a pessoa faz uma avaliação da vida dela: pois é, eu fui na balada, bebi, estou de ressaca, gastei dinheiro. Amém? Somos os chamados a ser luz. 3 características da luz. A luz aponta o caminho. O farol orienta os navios nas águas traiçoeiras. A lanterna ilumina o caminho à noite.
Assim também devemos mostrar que Cristo é o único caminho. João 14,6 disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quem tem esse compromisso, esse chamado, para dizer a esse pecador que está desorientado lá fora, é eu e você. É um chamado de Jesus para apontar o caminho. E como é bom, né? Tente se imaginar numa estrada escura, sozinho, sem saber para onde está indo. E de repente alguém vem com a lanterna assim, foca o caminho e mostra o caminho assim, ó. Aí você consegue olhar onde vai botar o pé, vai conseguir ver para onde você está indo. Alguém que estava perdido e você foi lá e colocou uma luz no seu caminho. Quantas pessoas ao nosso lado estão indo para o inferno? Estão perdidas, desesperadas, a sua alma gritando. E eu e você temos uma palavra que é lâmpada para os pés e luz para o caminho. Acenda essa lanterna, acenda esse farol. Um dia eu estava indo para Chapecó e aí quis brincar, claro, um ato de imprudência, não faça isso, mas era uma reta assim, né? Eu fiz só para brincar com a minha turma lá. Deu uma apagadinha no farol, pensa no desespero. Aí gritaria dentro do carro. É cruel, é terrível. Luz, farol de Deus, a palavra do Senhor. As pessoas ali fora estão desesperadas, não sabem o que vai acontecer, não sabem onde tudo vai dar. Mas eu e você temos uma palavra para transmitir a essas pessoas e dizer: ei, Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Busque do Senhor sabedoria e graça. Viva isso, viva isso, viva. Porque às vezes é tão triste quando eu percebo às vezes que crentes, pessoas conhecedoras dessa palavra, estão com esse farol, estão com essa lanterna na mão, mas às vezes apagada. Não estão sabendo o que fazer da vida, não estão sabendo o que fazer com o casamento, não estão sabendo como fazer com a educação dos filhos, não estão sabendo fazer com os problemas da vida. Ei, acenda esse farol, acenda essa lanterna. Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, Espírito Santo, vida com Deus. E você vai ser orientado pela pessoa bendita do Espírito Santo. E você vai ser guiado por caminhos retos, por veredas planas. E você vai andar convicto daquilo que você está fazendo, certo de onde você está indo. Mesmo que às vezes as coisas não saiam como você estava querendo que fossem, mas se você está com essa luz acesa, você fica em paz. Eu sei para onde eu estou indo. Eu sei que o meu Redentor vive. Não estou sozinho, não estou abandonado, não estou em trevas, eu estou na luz. Aleluia. Bendito seja o nome de Jesus. Segunda característica da luz. A luz dissipa as trevas. Aonde chega a luz, a escuridão vai embora. 1 João 2,8: outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro nele, em vós. Porque vão passando as trevas e já a verdade luz alumia. Na verdade, as trevas é a ausência de luz, né? Alguém já definiu assim? Então, onde não há luz, as trevas predominam, a escuridão. Mas onde há luz, as trevas se dissipam. Trevas aqui é o pecado. É o pecado. É a maldade. É a prostituição, é a mentira, é o engano, é a trapaça. Trevas aqui é tudo aquilo que a Bíblia condena. É aquilo que o mundo comete lá fora. Mas eu e você, quando chegamos nesses ambientes, a partir da nossa prática de vida, como nós negociamos, como nós falamos, como nós andamos e procedemos, as pessoas ficam até com vergonha, né? De mentir perto da gente.
né? Se elas estão nas trevas, não faz diferença nenhuma. Mas quando elas estão na presença de um crente verdadeiro, servo de Deus, que tem essa luz do Evangelho, elas não conseguem nem mentir. Ficam inibidas. Porque é uma luz, a luz de Jesus, a luz da verdade, a luz da santidade. Eles não conseguem falar de traição, de sexo ilícito, de pornografia perto da gente. Porque essas coisas são nojentas. Lá no meio das trevas, tem prazer naquilo. Eles adoram falar disso. Mas quando estão na luz, como é que estão os teus ambientes? Como é que estamos nós, nos nossos ambientes? Quando você chega lá, eles param de falar ou eles até te convidam e você entra na brincadeira e começa a falar? Não te apontando ninguém, tá? Mas é que é um chamado de Jesus. Somos chamados a ser luz, a ser sal. É um chamado de Jesus. A luz dissipa as trevas. Não há comunhão entre as trevas e a luz. Não há. Aonde você chega tem que haver diferença. Tem que haver diferença. Tem que haver diferença. No ambiente que você está, tem que haver diferença. Tem que haver diferença. Você é a luz. E a luz não se confunde com as trevas, de jeito nenhum. Terceira característica. A luz é notada pelo seu brilho. Uma vela pequena pode ser vista em uma sala enorme. Ela não precisa anunciar a sua presença, mas é notada por todos. O cristão tem o brilho de Jesus Cristo, seu testemunho. Provérbios 4:18, mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Aleluia. Amém? Eu não preciso dizer nada para aparecer, não preciso querer. As pessoas vão perceber. O texto diz, não se pode acender uma lâmpada e botar lá no... Sabe aquele crente que às vezes chama assim de crente 007? Está lá na empresa há 10 anos, ninguém sabe que ele é crente. Mas eu não tenho que estar dizendo que sou crente, que eu sou melhor que os outros. Calma aí. O capítulo 5 vem antes do capítulo 6. Lá no capítulo 6 diz que não é para você ficar por aí batendo no peito dizendo que você é o santo. Isso é para hipócrita. Isto é, você não é nada disso, você vive num pecado, mas aí quando está na frente dos outros quer posar de santarrão. É esse o contexto. É esse, o hipócrita, é aquele que quer parecer o que ele não é. Aí chega ali posando de santarrão. É isso que Jesus condenou lá no capítulo 6. Mas o que Deus quer, o que Ele chama a nós, é mostrarmos que somos luz. Não é nos impondo, mas as pessoas vão perceber em nós. Elas vão perceber em nossas ações, em nossas atitudes, em nossas palavras, em nossos comportamentos, que nós somos diferentes. Que há honestidade, que há verdade, não há engano em nós. Porque nós somos testemunhas de Jesus. Nós temos Jesus em nós. Nós temos a luz. Olha o privilégio. Jesus, como eu já li aqui, lá em João 8:12, eu sou a luz do mundo. E agora Ele está chamando eu e você para ser a luz. Olha que privilégio. E como é que eu e você podemos ser a luz? Se Ele é a luz, está em nós. Amém? É como a estrela, né? Ela não tem luz própria, é isso? Mas ela reflete a luz do sol. Ei, reflita o sol da justiça. Não fique atrás das nuvens escondidinho. Seja crente 07, não. Deixe Jesus aparecer em você e através de você. No capítulo 6, eles estavam querendo glória para eles. Mas aqui, como nós já lemos aqui, a glória é para Jesus. Olha como aquele crente ali, olha como aquele homem ali, como ele trata a esposa dele, como ele trata o esposo. Olha aquela mulher ali, ela é uma crente. Ela que serve a Deus, ela é evangélica.
Como vamos fazer um negócio, aquele camarada ali, eu contratei um serviço com ele, olha, ele é da igreja ali, né? Que bom, vou até fazer propaganda de graça para ele, do trabalho dele por aí, uma pessoa honesta. Que Deus nos guarde, né? Que a gente seja de fato isso. Às vezes não é isso que acontece, não é? Uma vez eu vi uma história bem triste de alguém que foi fazer um serviço e a pessoa queria muito o serviço, precisava, inventou de dizer que era crente. Quando ela falou que era crente, o outro botou para correr. Falou, não, acabou de... Sabe esse serviço mal feito que tem aí, que é inacabado? Fulano de tal, veio aqui, pegou o dinheiro e sumiu e não terminou de fazer o serviço. Aí é triste, né? Trevas nas trevas é um problema. Agora, trevas no meio da luz, aí, meu irmão, só a graça e a misericórdia do Senhor. Mas aqui não tem ninguém nesse comportamento, né? Tudo que você faz é pela glória do nome de Jesus. É para glorificar o nome do Senhor. Aonde você está, o que você faz, escute uma coisa. A partir do momento que você aceitou Jesus, você tem dentro de você uma pessoa chamada Espírito Santo de Deus. Então, quando você faz qualquer coisa, você está ali com uma responsabilidade muito grande. Sabe? Quando a Bíblia diz não entristeçai o Espírito Santo, é isso, porque Ele é santo. Olha a responsabilidade nossa, sejamos sal e sejamos luz, para a honra e a glória do nome de Jesus. 1 João capítulo 1, versículos 5 ao 7. Essa é a mensagem que ouvimos de Jesus Cristo. E que agora vos anunciamos. Deus é luz, e nele não há trevas. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos, somos hipócritas, e não praticamos a verdade. Ao contrário, se levarmos uma vida de luz, tal como Deus que está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Para concluir, assim como o sal faz a diferença na comida e a luz faz na escuridão, o cristão precisa fazer a diferença neste mundo. Assim como o sal, muito fácil de entender, todo aqui sabe a função do sal, nas características que falamos aqui. Assim como o sal faz a diferença na comida e a luz faz a diferença na escuridão, o cristão precisa fazer a diferença neste mundo. Será que temos realmente cumprido a nossa tarefa de sermos sal e luz do mundo? Os verdadeiros cristãos fazem a diferença e influenciam outras pessoas, sendo capazes de se misturarem sem serem contaminadas. Não é se isolando, né? Nas antigas tinha uma cultura que pais chegavam ao ponto de impedir os filhos para ir para a escola para não se contaminar. Não é por aí. Aliás, é o contrário, né? Adianta você pegar a luz e botar ali no meio aqui, mais uma luz aqui, né? O sal já está temperado, mas sal. Não, é para lá fazer a diferença. O pastor Nemos me ensinou uma lição muito interessante quando ele começou a dirigir. A primeira congregação que dirigiu era uma congregação que eu congregava. Quando ele saiu, me deixou como dirigente naquela congregação. E ele me abriu um entendimento sobre o papel da igreja em relação à sociedade. Tanto que depois ele entrou na política e tal, porque ele tinha sempre essa visão, esse sentimento de fazer diferença lá fora. E uma das coisas que ele fez, que na época eu fiquei até um pouco chocado, porque ele abriu a igreja para as reuniões comunitárias da comunidade, para eles virem fazer reuniões comunitárias dentro da igreja, e incentivava os obreiros a fazer parte da diretoria lá. E nós, aquilo ali é coisa de ímpio, é coisa do mundão, eu não vou se meter com aqueles, né, ainda mais lá no morro, lá que tem um pessoal violento lá, não vou fazer parte disso não. Não, é para isso que Jesus chamou vocês. Vão lá fazer a diferença. Gente, foi extraordinário. Foi assim, eu fiquei maravilhado com aquilo. Era lá que precisava. Na época ele conseguiu até a estrutura do colégio para fazer a escola dominical, porque no domingo ela é fechada, e ele conseguiu junto à comunidade o apoio para fazer a escola dominical lá.
E aí imagina aquela estrutura toda. E aí nós aproveitávamos e naquelas salas nós orávamos e declarávamos a bênção de Deus sobre aquelas salas. Aqui amanhã vai ter crianças, professores aqui, e nós vamos abençoar essas salas aqui. Uau! Era luz no meio das trevas, para brilhar. Era o sal para não deixar apodrecer. Essa é a nossa função aqui, meus irmãos. É lá na tua empresa, onde você for, não importa onde. Se você atende esse chamado de Jesus, não é você por suas forças, entenda isso. Não é eu, Denilson, pelas minhas forças, só a graça e a misericórdia de Deus. Mas se eu creio nessa verdade, se eu tenho esse Deus, esse Jesus, esse Espírito Santo, aonde eu for, eu serei sal e eu serei luz para a glória do nome do Senhor. Essa sociedade será curada. Aleluia. Nós temos uma juventude destruída lá fora, mas os jovens da igreja, os adolescentes da igreja, têm essa missão de serem sal e ser luz dos ambientes onde eles vão. Eu oro e ministro sobre a minha filha, para onde ela for, que através dela, aquele ambiente escolar, aquele ambiente pesado, ela chegue ali, e a graça de Deus seja sobre a vida dela. E Deus use ela, e ela me dá o testemunho de amigas dela que têm dito: olha, como é bom ficar com você, como é bom conversar com você. Eu amo, eu gosto de ficar com você. E fez algumas amizades que até ela já levou para visita. Esse dia teve uma que foi lá em casa lá. Pessoas que nunca foram falar de Jesus. Mas você despertou a sede. Não, eu quero esse teu Jesus aí. Eu quero, tem algo aí que eu preciso. É a sede pela palavra, que eu e você podemos despertar. Oxalá que a partir de hoje eu e você possamos levar a sério esse chamado de Jesus. Tenha isso na tua vida. Talvez você pense: puxa, mas eu fui para a igreja para ouvir uma mensagem assim de: ei, vá para a tua casa, amanhã vá para o teu trabalho, com essa palavra no teu coração, e esse entendimento e essa compreensão. Não a palavra de Denilson, não, foi a palavra de Jesus no Sermão do Monte, me chamando a ser sal e ser luz. Na hora da fechada no trânsito, em vez de você abrir a janela do carro e xingar, diga: não, o Senhor me chamou para ser sal, o Senhor dá-me temperança. E aí você abre a boca, em vez de xingar, você diz: Deus te abençoe, Deus te abençoe. Em vez de você amaldiçoar, você abençoa. Abençoa a tua casa, abençoa teus filhos, abençoa o teu lar, abençoa o teu trabalho. Está tudo errado, mas você é sal, você é luz. Coisa mais gloriosa é ser crente, meus irmãos. É servir a Jesus. Vida plena, vida feliz, de verdade. Ontem a minha filha reuniu, tinha mais de 10 adolescentes lá em casa, e aí ela pediu para eu ir lá dar uma palavra para eles. Eles estavam animados, cantando, louvando. E eu falei para eles sobre a pregação, né? Li aquele texto, a loucura da pregação. Aí eu falei para eles: se você chegar lá no colégio e falar para os teus amiguinhos lá que não conhecem essa palavra, esse Jesus, falar para que vocês vieram na casa da tua amiga para cantar louvor e ouvir um pastor falar, elas não vão entender. Elas não vão entender. Porque a palavra, para quem não conhece, que se pede, é loucura. Mas para nós conhecemos é poder de Deus. Essa alegria, eu olhava, o rosto deles, estavam ali adorando, cantando, louvando a Jesus. Coisa gloriosa é servir a Jesus, é andar na sua palavra. Ministério Louvor, pode vir aqui para louvar o Senhor. Nós vamos encerrar.